Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Que quem está falando é o irmão Jefinho, sou aqui da Igreja Caminho Pentecostal no bairro da Penha. E nessa manhã nós vamos estar fazendo um estudo sobre o Evangelho de João, fechando a nossa série de estudos dos Evangelhos, amém? Peço que você pegue a sua Bíblia para nos acompanhar, mas antes de iniciar vamos estar dirigindo a Deus uma oração para que Ele possa nos auxiliar e nos abençoar durante mais essa aula, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos na Tua presença, meu Senhor, e iremos nessa manhã estudar um pouco mais sobre a Tua palavra, estudar um pouco mais sobre as Tuas Escrituras, e venho lhe pedir, Deus, que Tu possas ser conosco, que o Teu Espírito Santo possa nos auxiliar, nos revelar, além do que essas letras dizem, que o Teu Espírito Santo possa nos revelar a verdade das Tuas Escrituras, que em cada pessoa que estiver vendo esse vídeo agora, que o Teu Espírito Santo possa entrar e clarear as mentes e tirar as dúvidas, para que nós possamos terminar essa lição aprendendo um pouco mais sobre a Tua palavra. Que diminua o meu nome para que o nome do Senhor venha crescer e reinar ao nosso meio, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Na lição dessa manhã nós vamos estar falando um pouquinho sobre o Evangelho de João. Vamos começar, como diria o outro, começar do começo, né? Vamos começar lendo João 1. João 1, capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Beleza? Vamos lá. Nos últimos estudos, nós aprendemos que dos 4 evangelhos, cada um narra Jesus, apresenta Jesus de uma forma diferente. Mateus apresenta Jesus como um rei, começando com toda a sua genealogia. Ele traz Jesus para os seus leitores, apresentando Jesus como um rei. Marcos apresenta Jesus como um servo, entendeu? Então, para todo mundo que está lendo o Evangelho de Marcos, Marcos está querendo apresentar um Jesus servo, um Jesus que gosta de servir. Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem. E agora João apresenta Jesus de uma forma completamente diferente dos outros 3. João apresenta Jesus como o Filho de Deus. João apresenta Jesus como o Filho de Deus. O João que escreveu o livro foi o último discípulo de Jesus a morrer, era o filho de Zebedeu. E João tem uma particularidade, que João era o chamado discípulo amado de Jesus. Então, Jesus tinha um laço de amizade muito grande com João. E isso é interessante, que no decorrer desse estudo a gente vai ver como que João apresenta esse Filho de Deus, como que João apresenta esse Jesus que foi muito amigo dele no período que Jesus esteve aqui na Terra, né? Então vamos lá. João, ele está apresentando Jesus como o Filho de Deus. E ele começa já falando de uma forma clara para que todo mundo entenda isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Vamos dar uma pausa aqui de João agora, vamos voltar lá no Gênesis, lá atrás. Lá no Gênesis, se a gente abrir as Escrituras, a gente vê que a Bíblia, a gente consegue encontrar a Trindade lá no Gênesis. A Bíblia fala: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então aqui a gente já vê o Espírito Santo, beleza? Deus, o Criador, Deus fez tudo, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja isso, haja aquilo outro. Deus criou o mundo através da sua palavra. Então, o Espírito Santo e Deus a gente encontra. Mas aí você pode perguntar: beleza, Jefinho, mas aonde a gente vai encontrar Jesus nessa história? João, ele fala: no princípio, lá atrás, no início, era o Verbo. Verbo significa palavra. Então, vamos substituir isso. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Como foi que Deus criou o mundo? Através da palavra. Deus criou. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja separação entre isso e aquilo outro. Então, tudo que Deus criou foi através da palavra. E João fala pra gente lá, olha a distância do Gênesis até João, entendeu? João narra pra gente que lá atrás
No princípio, Jesus era a palavra. Então, com isso, a gente consegue encontrar a Trindade na criação. Pai, Deus Espírito Santo, que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, e Jesus sendo a palavra de Deus na criação do mundo. Então, João ele tenta mostrar para os seus leitores que ele não está apresentando um Jesus qualquer, ele está apresentando um Jesus Filho de Deus, um Jesus que desde a fundação do mundo, sabe por quê? Aquelas pessoas da época imaginavam que Jesus ele tinha começado no momento em que Maria gerou Jesus. Eles pensavam que Jesus ele tinha nascido ali naquele momento. Antes daquilo, muitas pessoas pensavam que Jesus não existia. Então, João ele está mostrando, olha só, esse Jesus que andou no meio de nós, esse Jesus ele não nasceu quando Maria gerou ele. No princípio ele já era. Antes que tudo acontecesse, ele já existia. Porque não é um Jesus homem como nós, é um Jesus Filho de Deus, um Jesus Filho do Deus vivo que sempre existiu. Então, João está apresentando, olha só, ele começa falando, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, João já fala para todo mundo, já causa um alerta na galera, olha só, atenção, esse Jesus não é como nós, entendeu? Apesar dele ter vindo à Terra, apesar dele ter vivido como nós, ele não é como nós, ele é Deus, entendeu? João já tenta falar isso. E João ele continua mostrando para os seus evangelhos, apresentando para os seus evangelhos um Jesus Filho de Deus. A gente vê que João no capítulo 1 ele narra quando João Batista ele fala sobre Jesus. Se a gente for no versículo 29, Versículo 29, diz o seguinte: no dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João ele fez questão de relatar essa passagem quando João Batista fala também, quando João Batista vê Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João ele fez questão de deixar isso relatado de forma que todo mundo percebesse qual era o foco de João, qual era o objetivo de João. O objetivo de João é apresentar um Jesus que é Filho de Deus, e não um outro Jesus, um Jesus qualquer, um Jesus Filho de Deus. Entendido isso, João ele começa a entrar um pouco mais e apresentar algumas particularidades de Jesus. Lá no início eu disse que João, dos 12 discípulos de Jesus, João ele foi um cara especial. Por quê? João ele foi chamado por Jesus de o discípulo amado. Sabe, João, ele era amigo de Jesus. Jesus tinha um laço de amizade muito grande com João. Não que não tivesse com os outros discípulos, mas com João tinha alguma coisa especial, sabe? E João, ele tenta mostrar para todo mundo que está lendo o livro dele, o evangelho dele, João tenta mostrar dessa proximidade que ele teve com Jesus, o que ele extraiu de bom nisso. João ele começa a falar sobre a amizade. Se nós formos lá para João capítulo 15, no versículo 14, olha só o que dizem. Quando Jesus está instruindo os discípulos, olha o que João deixou claro e registrou. João capítulo 15, versículo 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Então, João já está querendo mostrar que Jesus, assim como foi com ele, Jesus ele quer ter um laço de amizade com todos nós, entendeu? Então Jesus fala: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. João está querendo dizer mais ou menos o seguinte, em outras palavras, né? João está querendo dizer mais ou menos o seguinte: olha só, eu fui muito amigo de Jesus. Mas o fato de eu ter sido muito amigo de Jesus, isso não quer dizer que só eu tive esse privilégio. Todos vocês do mundo que vão ler o meu livro, vocês também podem ser amigos de Jesus. Como que nós vamos ser amigos de Jesus? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. E João continua no versículo 15, olha só o que Jesus diz: já não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz com o Senhor, mas tenho-vos chamados amigos. Vamos parar por aqui. Jesus dizendo: olha só, eu já não te chamo mais de servo,
eu te chamo de amigo. Existe uma diferença muito grande entre servo e amigo. Existe uma diferença muito grande. O servo, ele só faz aquilo que o Senhor manda para ele. Ele só faz aquilo que o seu Senhor manda. Por exemplo, todos nós no nosso serviço, nós somos servos. Nós precisamos servir. Então, nós fazemos aquilo que cabe a nós fazer nos nossos serviços. Mas olha a nossa diferença de atitude, por exemplo, no nosso serviço, que nós somos servos, nós precisamos servir, e para a nossa atitude com os nossos amigos, por exemplo. Sabe por quê? Porque o servo, ele faz o que ele é obrigado a fazer. O amigo é diferente. O amigo, ele confia. O amigo, ele é confidente. Sabe, o amigo, ele tem a liberdade de sentar de frente com outro amigo e desabafar, e se abrir, e ser confidente em falar as coisas, em ouvir as coisas. Sabe, o amigo, ele tem um laço de proximidade. Então, Jesus disse, eu já não vos chamei servo, eu chamo vocês de amigos. Sabe, olha a grandiosidade dessa palavra. Jesus poderia ser aquele carrasco que apontar o dedo e falar, não, olha só, eu sou Jesus, eu faço assim. Não, ele vira para o discípulo e fala, olha só, eu não chamo vocês de servo, eu chamo de amigos. E esse mesmo Jesus que chamou os discípulos de amigo, ele quer nos chamar de amigos também. Sabe, o Jesus que João apresenta, o Filho de Deus, o ser celestial, o homem que não pecou, que não teve pecados, que veio à terra, passou todas as provações, mas não pecou. Esse Jesus, ele continua querendo me chamar e querendo te chamar de amigos. Mas o que precisa fazer, Jefinho, então, para Jesus me chamar de amigo? É só olhar o versículo anterior, o versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Entendeu? Ele meio que esclarece isso nas Escrituras. E vamos voltar mais um versículo e ir lá para o versículo 13. Olha só. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus, então, ele começa falando, olha só, ninguém tem amor maior de que dar a sua vida pelos seus amigos. Eu dei a minha vida por vocês, meus amigos. Entendeu? Então, Jesus, ele deu a vida por nós. Foi a maior prova de amor que alguém pudesse ter no mundo. Jesus deu. Então, João, que foi um dos maiores amigos de Jesus, na passagem de Jesus aqui na terra, João, ele deixa claro para todo mundo, olha só, o Filho de Deus que eu estou apresentando para vocês, esse mesmo Filho de Deus, ele quer ser amigo de vocês também. Basta cumprir o que as Escrituras dele mandam, que ele vai ser amigo de vocês da mesma forma que ele foi meu amigo. Entendeu? E isso está vivo para nós até hoje. João, ele continua e ele finaliza o seu livro falando sobre a vitória de Jesus. Ele finaliza falando sobre o Jesus que desceu até a terra, o Jesus que apanhou, o Jesus que sofreu, o Jesus que recebeu morte de cruz, que era uma das piores mortes que alguém podia receber na época. Jesus recebeu morte, foi condenado à morte de cruz, inocente, sofreu tantas afrontas, tantas injúrias até o último momento, mas ali naquela cruz ele morreu, e quando todo mundo, sabe, parecia que se esqueceu do que Jesus tinha dito em vida, que isso ia acontecer, mas que ele ia ressuscitar, mas parece que todo mundo tinha esquecido aquilo. Então João, ele narra, no final do livro de João, ele narra que tudo isso foi necessário acontecer, mas quando aquelas mulheres foram no sepulcro, ao terceiro dia, todo mundo cabisbaixo, foram até o sepulcro para ver o corpo de Jesus, levando os incensos, não encontraram Jesus lá e ficaram apavoradas, mas tinham se esquecido da promessa que Jesus fez. Aqueles anjos chegam na frente e falam, mulheres, por que vocês procuram entre os mortos quem está vivo? Jesus não está aqui, ele ressuscitou.
Então, João ele começa dizendo sobre o Jesus, Filho de Deus, o Jesus que era desde o princípio existia, o Jesus que desde o princípio da criação estava com Deus, e ele termina também enfatizando que Jesus Cristo ressuscitou, que ele não é homem como nós, que ele não é pecador como nós, que apesar dele ter vindo à terra e ter se carnalizado como nós, ele venceu e nem a morte foi capaz de vencer o nosso Jesus. Jesus foi e ele ressuscitou, ele venceu a morte, glória a Deus, e ele vai voltar. A promessa que ele nos fez, ele vai cumprir. Que nós não sejamos como aquele povo que esqueceu da promessa durante os 3 dias, sabe? Logo após que Jesus morreu, aquele povo que se esqueceu da promessa e que se entristeceu de Jesus ter morrido e que se esqueceram que Jesus iria ressuscitar. Que nós não venhamos ser como eles e nos esquecermos da promessa que Jesus fez. Que Jesus, quando ele foi, ele subiu e ele fez uma promessa para nós. Eu vou, mas vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E quando esse lugar estiver pronto, eu volto para buscar todos vocês. Então que nós venhamos nos firmar nessa promessa, nesse Jesus que João apresenta, nesse Jesus Filho de Deus. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Esse Jesus, ele é o Jesus Filho de Deus, então ele não vai mentir. A promessa que ele fez para mim, a promessa que ele fez para você está de pé. Ele voltará. Amém? Então que nós venhamos nos basear nessa promessa, que nós venhamos ter essa promessa firme em nossas vidas, de que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Amém, meus irmãos? Foi um resumão mesmo que eu consegui fazer nessa manhã sobre uma rápida abordagem sobre como que João narra Jesus Cristo. Se você, ao ver esse vídeo, ficou com algum tipo de dúvida, contate, responda aqui nesse vídeo, te fale a sua dúvida, que alguém prontamente, algum pastor, alguém da nossa igreja de prontidão vai ter a maior felicidade do mundo de tirar as suas dúvidas. Quando nós somos curiosos, quando nós temos a vontade de aprender sobre Jesus, Jesus ele se agrada disso. Então, se você teve alguma dúvida, deixa aqui. Nós estamos encerrando essa série com os evangelhos, os 4 evangelhos. Para o próximo domingo, provavelmente, a gente vai ter alguma novidade aí também. E eu agradeço essa oportunidade que foi me dada em nome de Jesus, que você tenha um excelente domingo, que Deus possa abençoar a sua vida e a vida da sua família. Amém? Muito obrigado, fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós já queremos agradecer ao professor Jefferson por esta aula maravilhosa da Escola Dominical. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida do professor. Nesse momento nós vamos estar entregando o nosso propósito pessoal. Aqueles que estão jejuando, coloquem a mão no coração nesse momento e vamos orar ao Deus eterno. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos entregar esse propósito pessoal diante do Teu altar. Senhor, receba com um cheiro suave em Tuas narinas, seja a Tua igreja, pelo poder que é no nome de Jesus, todos digam amém. Querido, e nesse dia nós queremos também estar, durante todo esse mês, na verdade, estar orando, intercedendo por todos os papais. A igreja, todas as nossas igrejas estão intercedendo pela vida de todos os papais que possam estar administrando dentro da sua casa e conduzindo seus filhos no caminho certo, que é na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Nós vamos estar orando, fazendo a nossa oração pela arca de pedido. Muitos já receberam as suas vitórias da parte do Senhor, alguns estão aguardando, porque nós cremos no poder do nosso Deus. Pai santo e Pai querido, Pai de amor, Deus eterno, Senhor, te apresentamos essa arca de pedidos, Senhor, com os pedidos que foram depositados crendo no Teu único nome. Senhor, nós já tomamos posse da nossa vitória. Seja a Tua igreja, pelo poder que é no nome de Jesus, todos digam amém. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida dos irmãos. Hoje às 19h30 nós temos um encontro marcado. Teremos o nosso culto online, mas também o nosso culto presencial. Estará conosco o ministro do Evangelho da nossa igreja ali de São Pedro, o nosso presbítero William, estará ministrando a palavra daquele que vive para sempre. Vamos na força do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e as consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a breve volta de Jesus. Digam todos, amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Ô pena do Deus, quem impedirá? Vão na força do Senhor.